Fala galera, sejam bem-vindos ao The Bigs Podcast. Eu sou o Davi Girão, conhecido como Davizão. Fala galera, sou o João Walter, mais conhecido como Grandão. A gente, nesse primeiro episódio aqui, primeiro episódio foda, né? Episódio 00 na realidade, né? É verdade, 00. Porque esse aqui é o episódio de apresentação dessa iniciativa que a gente teve, que começou aí durante a pandemia, né, Grandão? Cara, a gente começou nas caminhadas, na verdade, né? Exatamente. A gente pra esparecer, a gente morava no mesmo condomínio, né? Aqui em São Paulo. E pra esparecer, pra dar uma exercitada nesse corpício aqui leve e pequeno que a gente tem, a gente começou a fazer caminhadas aí, 10 para as 5, era o que a gente chamava de 5 a.m. Club, né? E conversava dos mais diversos temas, dos polêmicos a amenidades, né, Grandão? Sim, cara, a gente falava muito de tudo, né? Do que acontecia a gente no nosso trabalho, do que estava acontecendo com família, amigos. E isso permitiu a gente se conhecer mais, né? E, além disso, também começar a ter algumas ideias, né? A gente teve essa iniciativa, na verdade, The Bigs, ela surgiu dessas caminhadas. A gente acredita que um papel social que a gente possa ter é, de fato, distribuir conhecimento do que a gente teve a oportunidade de adquirir ao longo da vida, né? E, de fato, o The Bigs tem esse propósito. E aí a ideia da tecnologia, negócios e educação, são 3 áreas aí que a gente tem muito interesse em saber mais e estudar e se aprofundar. Perfeito. Então aí, dando uma resumida do que o Grandão falou, do que a gente começou a falar aqui até agora, vocês podem esperar grandes insights em negócios, tecnologia e educação, né? Eu acho que um fator relevante a respeito desse podcast é o nosso background, né, Grandão? Acho que você podia falar um pouco sobre você, Claro. sobre a tua formação, de onde você veio, e aí eu acho que eu dou sequência nisso. Beleza. Eu sou engenheiro de formação. Na verdade, eu comecei fazendo tecnólogo, né? Que é um curso de bacharel também. Fui bacharelado em tecnologia mecatrônica, depois engenharia mecatrônica. E aí, em 2013, tive a ideia de vir fazer o mestrado, né? E aí, na ocasião, fiz o mestrado aqui na Escola Politécnica, na USP. E, na sequência, emendei o doutorado, né? E aí, foi daí o motivo de eu ter vindo para São Paulo, né? E aí acabou que deu início a trabalho, né? E acabei ficando. No ano seguinte, de 2014, a Natália, minha esposa, veio fazer residência, né? Ela fez otorrino. E depois, logo em sequência, fez otorrino pediatria. Então foi ficando. E acabou que o nosso casamento civil foi aqui, né? E a gente adquiriu muito conhecimento aqui em São Paulo, né? Entendi. Apesar de tanto eu quanto ela sermos de Fortaleza, né? Mas a gente é muito grato a tudo que São Paulo aí nos ofereceu. Legal. Cara, fala um pouquinho mais do teu mestrado e do teu doutorado. Qual foi o foco? O que é que tu estudou? Claro. Na verdade, assim, o mestrado e o doutorado, eles foram muito na área de gestão de projetos, mais específico na área de competências do gerente de projeto, né? Desse profissional. O mestrado, ele concentrou bastante na identificar qual que é as competências desse profissional, identificar essas competências. E aí, no caso, o trabalho consistiu em comparar as vagas de emprego com o que é que dizia na literatura, né? Então, o estudo foi mais nesse sentido, a dissertação. Já no doutorado, a gente pegou o gancho que ficou do mestrado, junto conversando com minha orientadora, e a gente avançou para um ponto que é a resiliência, né? A competência de resiliência. E a resiliência, que vem das ciências sociais, desde a parte de pessoas que passaram por guerras, conflitos, a gente trabalhar esse contexto no profissional gerente de projetos, né? Então, meu trabalho consistiu em fazer uma comparação, um estudo comparativo entre a resiliência versus as competências pessoais desse profissional, né? Caramba, cara, muito legal.
E tu, Davizão, conta aí um pouquinho também da sua história, meu amigo. Você tem umas histórias boas para contar aí desde da faculdade, aí dos seus tempos na engenharia elétrica. Conte aí pra gente como foi isso aí, a sua viagem. Cara, na realidade eu vou começar falando um pouco de um período da minha vida em que eu estudei mais a enologia, né? Enologia? Cara. Como você sabe, eu passei um período em Bangladesh, né? Ixi, Maria. O que você aprendeu lá? Cara, toda a experiência sensorial que envolve desde a produção, o cultivo das uvas até o engarrafamento e envase daquele suco, daquele vinho gostoso que todos consumimos. Então, essa é uma das minhas expertises. Brincadeiras à parte, pessoal, isso aí é algo imaginário, tá? Se algum dia você tiver a oportunidade, grande oportunidade de passar um momento gastronômico comigo, a gente pode conversar um pouco mais sobre vinhos, pizzas, cozinha, etc. Mas vamos voltando aqui para a realidade, para a seriedade. Cara, eu sou engenheiro eletricista de formação. Me formei na Universidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Sou entusiasta da área de energias renováveis desde que eu estava na graduação. Se você der um YouTube aí no meu nome, você vai ver um vídeo quando eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar fora, eu falando Bangladesh? já... Não, essa foi nos Estados Unidos. Quando eu ganhei uma bolsa para estudar fora, aí um projeto aí de sustentabilidade, que é a Universidade de Fortaleza com a App State, Appalachian State University, dentro de um programa do governo, da CAPES, da FIPS e tal, eu já falava em energias renováveis. Então, isso em 2011, tem 2011, por volta disso. Eu já falava que queria trabalhar com isso, até pela questão do impacto social, o impacto positivo ao meio ambiente, sustentabilidade. Então, foi sempre algo que eu sempre me interessei, né? Então, eu me formei na Universidade de Fortaleza, tive essa parte da minha formação nos Estados Unidos, que foi bem legal, assim, ver como eles fazem ciência lá. É totalmente diferente a estrutura que o pessoal tem lá. Apesar da base forte que a Universidade de Fortaleza me deu para o mercado de trabalho, né? A Universidade de Fortaleza te prepara para o mercado de trabalho. Tem pesquisa? Tem, são bons também. Mas eu vejo mais força, assim, voltado para o mercado de trabalho. E aí, depois, quando eu retornei, comecei a trabalhar com energias renováveis, fiz um MBA, uma pós-graduação, né, em gerenciamento de projetos, na GV, lá em Fortaleza. E, cara, o networking foi muito, muito, muito bom. Tenho contato com amigos até hoje. Queria até mandar um abraço pessoal do Tamo Junto, meu grupo lá, querido do MBA. E aí, cara, a minha carreira desenrolou. Passei para gestão, etc. E, no final, acabei vindo aqui para São Paulo, né? Que me recebeu de braços abertos. Tanto os paulistanos, enfim, todo mundo que mora aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade super diversa, né, e inclusiva, eu vou dizer assim, porque tem gente de todo canto do Brasil e do mundo aqui. Então é o que torna São Paulo uma cidade ímpar, né. E aí, cara, eu em conversas com a minha gestão, eu trabalho na Ecoenergia hoje em dia, em conversas com a alta gerência da empresa, eu percebi a oportunidade se eu buscasse uma formação para adquirir uma visão mais macro em negócios, em administração, que é o que o mestrado profissional em administração que eu curso hoje. Eu sou mestrando na FGV, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, com foco de estudar estratégia organizacional, estratégia empresarial, né, com foco em estratégias de não mercado, né. Ah, mas o que é isso, Davi? Porque O que é não mercado? Eu nunca tinha ouvido falar isso, né, a respeito de estratégias de não mercados. Eu fiz uma disciplina de mapeamentos de cenários, né, mapeamento de cenários estratégicos. Até a minha orientadora era a professora dessa disciplina, né, a professora Marina Gama. Até mandar um abraço para ela também, que eu tô mandando salve para todo mundo, né. Cara, quando você estuda estratégia empresarial, existem as estratégias de mercado, né, e as estratégias de não mercado. O que é a estratégia de mercado?
é você estudar a estratégia do teu business, né? Uhum. Ou seja, geração de energias renováveis. O que é que faz parte do meu business? Faz parte do meu business os ativos de energia, o recurso, o vento, os colaboradores, coisas que possam impactar o meu negócio. O nível hídrico do país variou, o preço da energia no mercado vai variar, se você estiver no mercado livre, etc. Então, assim, são coisas que impactam diretamente o teu negócio, que varia com o teu mercado. Mas estratégias de não mercado são coisas que vão além e que podem impactar também o teu negócio. O que seria isso? Por exemplo, o teu relacionamento com a comunidade. A comunidade não está diretamente relacionada com o teu trabalho. Apesar dela estar sendo afetada, ela é um stakeholder, levando para o termo do gerenciamento de projetos, né? Ela é uma parte interessada. E muitas vezes, se você negligenciar, por exemplo, a comunidade lá, você pode ter problemas grandes, e isso pode trazer um impacto financeiro, atraso em obras, impedimento de operação e manutenção. Teve um caso bem assim no Brasil, que é o caso da Monte Verde, né? Monte Verde não, perdão. Inclusive lá em Altamira, qual é o nome da usina? Brumadinho? Não, em Altamira, no Pará, né? Não é uma Monte Verde, lembrando aqui da região aqui próximo de São Paulo. Que teve até o pessoal da Globo fez um apelo para não construir a usina hidrelétrica lá. Belo Monte, pô, sim. Belo Monte. E lá teve casos que, eu não sei se inclusive é um dos casos que eu passo para os alunos. Lá teve um impacto social e ambiental gigantesco, né? Em termos de, se vocês forem buscar, qualquer que for buscar aí parte de Altamira, vai ver que o índice e o número de roubos enfim, não sequestro, mas assassinatos na região, dizem que tinha as condicionantes, né, para fazer a obra, mas comentam-se que na parte de condições de homem e mulher lá, teve que ter um aumento de estupros gigantesco, né? Porque do dia para a noite tem começando a chegar 10 mil homens na região, né? E aí isso elevou muito o número desse problema social, e parece que estavam incentivando a criar-se prostíbulos na região. Entendi. Então, assim, foi um caso... e, assim, a gente estuda, lógico, na faculdade, a relação dos stakeholders, né, que você comentou aí, com a relação dos projetos, né? Sim. Impacto social e ambiental gigantesco nesses pontos, né? E de coisas que muitas vezes não tem nenhuma relação com o fim do negócio, né? Sim. Ou seja, são coisas externas que impactam. Então, o meu foco de estudo é mais ou menos esse, tá? Tu falou aí da parte de trabalho, Davi, mas tu não começou na Eco, não. Não comecei na Eco, cara. Mas eu sempre trabalhei com energias renováveis, né? Sim. Apesar de eu gostar de toda essa parte da engenharia elétrica, outras áreas afins, eu iniciei... Quando eu iniciei minha carreira, eu tinha voltado dos Estados Unidos, né? Poucos meses depois surgiu um processo seletivo numa empresa chamada Santos Energia. Essa empresa era um investimento de construção de 3 parques eólicos no Ceará. E aí quando eu comecei a estagiar lá, era um projeto que ainda estava em planejamento, né? O pessoal tinha acabado de obter licença, outorga, etc. E aí estava naquele planejamento, estudo de vento, onde é que microsite, onde é que você vai colocar as torres, etc. Sim. E aí a gente construiu esse complexo, né? Foi muito legal, porque eu era estagiário, me formei, eles me contrataram como trainee na Santos Energia, mas eles precisavam de um engenheiro residente em campo, né? Sim. E aí eu fiquei 3 meses como trainee só, né? Então, esse foi um trem bem acelerado, né? Foi um processo de aprendizado bem acelerado. Eu acho que eu estabeleci uma relação de confiança com a diretoria. Na época, o meu diretor era o Marcelo Mariano, né? Ele é um cara de Minas até, mora em Poços de Caldas. E a gente estabeleceu essa relação de confiança, ele confiou no meu trabalho, eu me dediquei desde o estágio mesmo, bem forte, para poder aprender e contribuir, né? Não foi aquele estágio cafezinho, né? Que você leva o café, tira xerox, etc.
E aí a gente foi para essa construção, virei engenheiro residente, fui líder da equipe de engenharia interna que acompanhava a construção da linha de transmissão, da subestação. Cara, foi um projeto bem sucedido. A gente entregou esse projeto Quanto tempo dura um projeto desse, dentro do prazo. Cara, hoje em dia, quando você tá tudo certo para iniciar, você consegue construir entre 9 e 12 meses, a depender, lógico, vai depender do tamanho, né, e da quantidade de equipamentos e pessoas que você envolve, né, o que não tá fácil você conseguir guindastes para montar em paralelo, etc, né, isso tem essa variável. E aí tem a questão da parte civil, né, me meter na área dos outros aqui, mas tem a questão de cura de concreto, questão de construção das vias internas, etc, né, então que tem os seus prazos aí também dentro disso aí, né. Tu falou de se meter na área dos outros. Eu sou da área de engenharia mecatrônica, né? Mas se pergunta quantos dias eu trabalhei diretamente com a área que eu me formei, eu diria que só nos laboratórios da faculdade. Porque logo que eu tive a oportunidade de estagiar, né, durante o curso do tecnólogo, eu fui muito para a área de projetos, né? Na verdade, durante a graduação, a primeira graduação, eu morei 1 ano na Alemanha, e nesse período eu fiquei 6 meses em Berlim e 6 meses em Stuttgart. Na verdade, a cidade chamava Sindelfingen, né? Uhum. E lá no estágio na Daimler, que é a Mercedes aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de entrar nessa área de projetos. Foi lá que o meu interesse pela área de projetos só cresceu, né? Antes eu tinha feito iniciação científica, né? Que também envolve um pouco de projeto, planejamento, até porque você tem que entregar um artigo no final. E aí, na volta, eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa área. Aí eu fui atuar num projeto, na época da Troller, né? Que foi, na época, tinha sido, um pouco antes, tinha sido adquirida pela Ford. Trabalhei na área de processos, que foi orientado pelo Lucas, um cara do setor, engenheiro químico. Me ajudou demais a compreender um pouco da parte de laminação. Então, o meu trabalho era digamos, estruturar as folhas, as fichas de processos, sob a orientação dele, no intuito de conseguir tirar a certificação ISO 9001, né? Uhum. Então, a ideia era sempre aprimorar essas fichas, essas folhas, então eu ficava estagiando nessa área, né? E aí, na sequência, eu fui estagiar na VTI, que é uma empresa de Fortaleza na área de TI, e lá eu comecei a trabalhar na parte de escritório de projetos, então comecei a ter o interesse que você disse que teve também na área de gestão de projetos, né? Foi daí que eu fiz a pós em gestão de projetos na GV também, né? Acho que foi da turma 7, né? Turma 7. E na sequência eu falei, não, eu vou pro meu mestrado, né? Vim para cá. E aí, com 2 anos de São Paulo, foi que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Maplink, né? Que era do grupo o mesmo grupo do Apontador. O Moacir Kang, amigo meu, conversei com ele me deu essa oportunidade. Trabalhei lá também na parte de escritório de projetos. E o trabalho era muito vinculado à área de TI, né? Onde que fazia o desenvolvimento dos projetos, e a parte também comercial, que fazia a venda, né? Então tinha que fazer um casamento. Eu ficava meio que nesse fogo cruzado, de tipo, um vende quase que o sonho, e a gente tem que meio que estruturar para planejar aquilo como projeto, né? Então, o meu trabalho era muito tornar aquilo que foi vendido, ou como foi vendido em realidade, né? E aí, muitas vezes, eu era levado, algumas vezes, não para as apresentações comerciais, mas na parte de desenhar esse projeto, né? E aí, por isso que eu falo, cara, eu nunca trabalhei diretamente na área de engenharia mecatrônica mesmo, né? De controle e automação, etc, né? E aí, logo depois, eu fui para a área de educação, um dos motivos, inclusive, do The Bigs ter focado na educação. Eu trabalhei na Apple Developer Academy, no Senac. Tenho muito, muito, muito orgulho de ter trabalhado lá. Aprendi demais na parte de educação, aprendizagem ativas. Lá eles utilizam uma coisa chamada CBL, que é o Challenge Based Learning. E depois de 2 anos e meio, mais ou menos lá, né, um amigo meu e dono da Trílogo, o João Vitor, me convidou para ir para a Trílogo trabalhar na parte de gerência de produto. E logo depois passei a atuar mais na área estratégica, né? Então, assim, eu nunca atuei assim mesmo, assim, de fazer cálculo, além da faculdade, né? De calcular, por exemplo, a parte de controle de uma planta, etc, né? Sempre fui para a área de TI, até porque eu gostava muito dessa área.
né, de requisitos, de produto, de tudo isso, né? E de projetos, né? Que é programa, escopo, tempo, gestão ágil, enfim. Então, eu sou desse negócio que tu falou aí, eu sou muito de outra área que não a minha da formação, né? Entendi, entendi. Mas isso traz muita formação em engenharia, ela traz muita base para você fazer, de tudo um pouco, né, além da vivência já, a convivência natural com a pressão de ser um estudante de engenharia, alguns pontos da formação, eles meio que te preparam para isso também, né, grandão? Não, com certeza. Se você for ver o nível de situações que a gente é posta na faculdade para tentar resolver, e o que você tem que fazer é aprender na hora, né? Ou muitas vezes, assim, aprender na hora, eu digo, estudar coisas de fazer pesquisa, enfim, para conseguir resolver aquilo, né? E na hora quando você sai dessa faculdade, graças a Deus me deu amplitude para eu começar a tentar resolver outros problemas que não são somente aqueles inerentes ao que eu estudei, né, na faculdade. Teve um professor meu, o professor Rogério, ele deu a disciplina de introdução, né? Ele deu outra disciplina, no tecnólogo, mas na engenharia ele deu de introdução à engenharia mecatrônica. E na disciplina ele falava assim, cara, a quantidade de matemática que vocês vão estudar aqui, de algumas coisas aqui, talvez o propósito não é nem vocês aprenderem, não foi exatamente com essas palavras, tá? Mas o que deu a entender foi, vocês vão aprender tanta matemática, tanta lógica, tanta parte de física, enfim, que vai, de fato, abrir a sua cabeça para tornar um negócio muito mais amplo para entrar outros tipos de informações. É tipo assim, eu fui capaz de aprender aquilo que era tão difícil, então sou capaz de aprender outras coisas de menor complexidade. Eu lembro Sim, muito sim. dele disso, falando isso pra mim, assim. Faz Falando pra mim não, pra faz turma, né. faz total sentido isso, né, eu também tenho essa percepção do curso de engenharia, né, até, eu acredito lógico, hoje está muito em cena essa questão da carreira em Y, né. Eu acredito que o pessoal que segue mais para esse lado de ser especialista, consultor, etcétera, eles acabam usando bem mais esse lado, analítico da coisa, né, matemática, uma visão bem diferente, né. Mas que também, quem segue para gestão, saindo de uma formação em engenharia, também sai preparado para tomar decisões, resolver problemas. Tanto é que você tem uma estatística aí, né, da quantidade de CEOs no Sim, mundo sim. que são engenheiros, né. Então eu acho isso bem legal da formação em engenharia. Durante o período que eu estava cursando o mestrado na USP, algumas vezes eu fui monitor de disciplina, né. Cara, a quantidade de alunos que estavam ali, vamos dizer, na engenharia de produção, no caso, mas que estavam, vamos dizer, estagiando no mercado financeiro, cara, é altíssima, altíssima. Eu conversar com os caras, eu falo: "Ah, você trabalha na indústria?", "Não, a gente trabalha no mercado financeiro". "Trabalha Não, trabalho no mercado financeiro". Ou seja, o pessoal é muito concentrado, pelo menos na engenharia de produção, falando aqui, né, trabalhar no mercado financeiro, né. Eu não tenho dados de qual é esse volume, né, mas a percepção que eu tive enquanto eu estive lá na monitoria, enquanto eu estive agora dando aula na ESEG, na área de educação, é muito isso, é muito isso. O volume de alunos é muito concentrado, para captar engenheiros para essa profissão, né. Cara, você sabe o que é engraçado? Eu estagiei, eu fui monitor da cadeira de Física 3, né, da disciplina de Física 3 na Universidade de Física Fortaleza. 3 é eletromagnetismo? É a parte elétrica da física, Sei, né. sei, Tem sei. eletromag depois, que a gente vê mais aprofundado, mas tinha essa parte elétrica da física, né. Então fui monitor dessa cadeira lá, cadeira que era dada na época, o professor que eu me recordo, né, que era bem forte lá mesmo, era o professor Paulo César, né, até aprendi muito com ele. E eu também estagiei na Unifor. Teve meio que um projeto de energias renováveis, algum estudo de aplicação de alguma coisa lá, pelo Centro de Ciências Tecnológicas, né, na área de elétrica. E, cara, o que era engraçado, lá tinha na coordenação, tinha um flanelógrafo, né, com informações, e para você ver que a confirmação que isso aí que você está falando é tão grande, que os caras de uma empresa, de investimentos, banco na época, eles colocaram que estavam atrás do pessoal de engenharia para estágio,
no mercado financeiro. E é engraçado isso que a, a coordenadora do curso de engenharia elétrica na época, ela comentou que, cara, vocês estão colocando no local errado, as ciências administrativas, não é aqui. Os caras falaram, não, a gente quer os engenheiros, né? Então... Ou seja, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo, entendeu? Então, eu acho isso interessante, né? Esse tipo de formação. Mas, cara, vamos falar um pouco mais aí do propósito do podcast. Eu Opa, acho que bora. a gente deu um highlight aí da nossa formação, da nossa trajetória. E qualquer coisa, a gente tá no LinkedIn, né? Davi Girão de Paula, né? Isso, Davi Girão de Paula e João Walter Sanders, né? Isso sim. O cara tem até nome de artista, pessoal. Sanders, cara. Estamos aí na área dos artistas, né? Tá, eu acho que a gente pode começar com como a gente se conheceu, né? Acho que a gente tem mais de 15 anos de amizade, né? Acho que a gente se conheceu em 2006 ou 2007, por em aí, Fortaleza. acho que foi por aí. No jiu-jitsu, não foi? Foi, eu pelo menos, e acho que o Davi também, treinou muito tempo com o professor Gigueto, né? Lá em Fortaleza. Na verdade, antes do Gigueto, ele já estava morando nos Estados Unidos. Antes dele retornar, eu treinava com o Bruno Leandro, né? E depois, na volta do Gigueto, ele meio que assumiu uns horários da academia, né? Da Gautama. E aí, logo em seguida, a gente se conheceu lá, né? Se conheceu lá no jiu-jitsu, competiu, fez algumas competições de jiu-jitsu lá, até... Acho que até 2013 eu tava treinando lá, né? Assim, lógico que eu viajei, mas na volta eu treinei lá. E aí, depois de São Paulo, eu treinei aqui com o Fábio Gurgel. Mas, assim, a amizade que eu tenho pelo pessoal da Gautama, eu tenho até hoje, assim, a gente faz parte de grupos, né, da academia lá, assim, são amigos que tenho muita estima por todos eles, né, assim, de se encontrar, de conversar, enfim, bater um papo, tomar uma cerveja, isso é bem tranquilo, né. É isso aí, até mandar um abração pra turma da MC aí, Opa! Que é da MG Team de Jiu-Jitsu aí em Fortaleza. Um abraço, moçada, saudade de vocês. E aí a gente começou essa amizade desde então. Sempre que eu vinha a São Paulo aqui para alguma coisa relacionada ao trabalho, a sede das empresas que eu trabalhei, a sua maioria são aqui em São Paulo, são aqui em São Paulo, né? E acabava sempre visitando essa figura ilustre aqui, que está aqui do meu lado e estamos nesse processo de construção aí do The Bigs Podcast juntos, né? E nesse processo da visão, acho que o propósito, assim, do que a gente sempre conversou nessas vindas para cá e também na nossa amizade lá em Fortaleza, tem muito a ver. O podcast em si, a ideia começou no ano passado, né? Durante a pandemia. Mas eu acho que o que é meio que um resultado da nossa amizade, né? Até porque, assim, quando você vai montar um projeto, você tem que saber quem são, como você falou, as pessoas que você vai construir o projeto, Sim. né? E esse, especificamente falando, é um projeto que partiu de nós dois, de falar assim, vamos montar isso aqui? Bora. Então, ou seja, foi a gente escolheu fazer isso, não foi algo que a gente chegou na empresa e disse, você vai trabalhar com esse cara. Não. A gente formou amizade, cresceu a amizade, falou, cara, vamos montar. Davi, já que vamos falar então um pouco aí do podcast, cara, você quer começar então falando o porquê aí da tecnologia, da educação e dos negócios, ou quer começar aí pela logo aí, alguma coisa? Cara, eu acho que a gente podia falar um pouco da logo, né? Eu acho que quem não nos conhece, é um prazer conhecer todos vocês, sejam bem-vindos. Espero que curtam essa jornada com a gente. Vai ser um prazer contribuir e aprender com todos vocês numa oportunidade futura. A gente quer passar por um processo ao vivo, né, Sim, João? sim. E aí, grandão, acho que falar um pouco da nossa logo, The Bigs por quê? Quando eu cheguei lá na Gautama, que é o local que a gente se conheceu e onde a gente treinava jiu-jitsu, já tinha um cara chamado Grandão, né? Que é o João Walter aqui, que sempre
acho que historicamente sempre pesou mais de 100 quilos desde aquela época pra cá, né? Acho que Cara, tu chegou a lutar de 97,5, né? Alguma vez? cara, eu acho que eu cheguei a lutar de 97,5, mas em estado normal de temperatura e pressão não pesava 97,5. Eu tinha que fazer alguns sacrifícios, né? Então, quando eu cheguei lá, eu que já era um cidadão de mais de 1,85 m, mais de 100 quilos, o pessoal teve que arrumar um outro apelido pra mim, né? Então ficou Davizão, né? Já tinha um grandão, Davizão. E foi aí que surgiu, né? Davizão, Big D, Big Dave. E Uhum. aí o The Bigs somos dois cidadãos bem grande, né? E aí, você indo a fundo na palavra, né, Grandão? Sim, Você sim. deu uma pesquisada, fala aí. O termo The Bigs, na verdade, ele também se refere a pessoas de referência, né? Que tem notável referência na história, né? Então, um dos propósitos do The Bigs além de nós dois, a gente contar com uma pessoa que nós consideramos ser uma referência em algum desses três assuntos, né? Tecnologia, educação e negócios, né? Então, a gente já tem uma lista de pessoas que a gente vai convidar, né? Para bater um papo conosco. Então, daí a razão pela qual a gente já está meio que configurando o espaço dessa pessoa aqui, onde vai vir bater um papo conosco, né? E o propósito desde o começo, né? Difundir conhecimento, né? A gente vai aprender mais, a pessoa com certeza também vai começar a refletir, vai aprender mais. E as pessoas que vão nos escutar também vão aprender um pouco mais sobre alguma dessas três áreas, né? Então, a ideia daí do The Bigs, né? Na verdade, ela é cheio de detalhes, né? A construção dessa logo foi muito rica, né? Se você for analisar os Gs, né? Ele remete a duas coisas. Um é o GG, né? Que tamanho de roupas grandes, né? Ou seja, não, são pessoas, não é aquele M ou P, né? Não, já é GG, né? Nem só um G, né? A ideia também é a iconografia dos microfones, né? Que tem a ideia do Exato. podcast. E no final, se você for observar esses dois Gs, ele tem outros dois significados. Um é um pouco da simbologia da vírgula, né? A conversa nunca acaba, né? Isso. E o outro são As aspas, né? as Então, aspas. citações, pessoas relevantes, Isso. etc. Então, essa é a construção aí da nossa logo, né? Então foi todo um processo aí que a gente construiu. A Carol, que nos ajudou muito na construção desse trabalho, estimo plenamente aí que ela fez um excelente trabalho, né? Ela com certeza vai escutar esse podcast, então salve, Carol, pelo trabalho. A gente ficou muito feliz da maneira como ela foi construída, né? Toda a parte de briefing, enfim. Até porque a gente pode depois conversar com outras pessoas a respeito de design, desse processo criativo. Então, teve toda essa riqueza de detalhes na construção da logo, né? E Exato. aí, acho que a gente pode falar um pouco da tecnologia, educação e negócio? Pode. Vamos Bora? falar. Eu acho que é um interesse em comum também nosso, e eu acho que são assuntos, temas bem relevantes pro Brasil no momento. Não só Brasil e mundo, mas vamos lá, vamos focar no Brasil. Tudo. Não adianta, né, a pessoa pensar ou falar que não, mas tudo no final do dia são negócios, né, Grandão? Sim. E as pessoas trabalham em empresas que geram produtos, que geram uma experiência do consumidor, que geram uma renda e acaba que é uma cadeia enorme de impactos aí, né? De impactos de mercado e não mercado, né? Sim, Vamos sim. fazer assim esse gancho, né? Porque o impacto não é só na visão, no intuito da empresa, mas ele é amplo e agrupa uma série de coisas que está no meio, né? Que está fora daquela empresa ou daquele negócio, né? Davi, o que se a gente vai falar de negócios aqui? O que você imagina, assim, que a gente vai falar aqui? Com quem que você imagina, assim, ou melhor, do quê?
especificamente dessa área de negócio? É muito mais a área de empreendedorismo na área de franquias? Fala um pouquinho o que é que tu acha. Cara, eu acho que negócios, em geral, é bem abrangente, né? Negócios, então, você pode ir desde a questão financeira, investimentos, que hoje o brasileiro médio ele está querendo saber mais sobre investimentos, está estudando mais para tendo uma visão de longo prazo, né? Mudando um pouco daquela visão antiga que era só você trabalhar e pagar contas, né? A corrida dos ratos, né? O livro Rat Race. Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, essa corrida dos ratos aí, em que você vive de trabalhar e pagar boleto, o brasileiro médio, hoje em dia, ele já está bem mais interessado em saber sobre investimentos. E aí também a questão não só do empreendedorismo, mas você também ter uma carreira de sucesso, galgar posições dentro de grandes corporações, eu acho que fazem parte da questão dos negócios, como você constrói essa trajetória. Lógico, tem gente que quer ser empreendedor, tem gente que não quer, Sim, e cabe a cada um decidir o que quer fazer, né? Eu sim, acho sim. que a gente tem um leque de coisas dentro de leque de assuntos e temas para abordar dentro do tema negócios, né? O ponto de você for analisar, assim, realmente o business, né, como é o chamado lá nos Estados Unidos de negócio, ele concentra realmente tudo isso que você falou. Tem a parte de intraempreendedorismo, tem a parte de empreendedorismo social. Então, assim, ele vai além realmente de você estar falando ali do compra e venda, né? Ele passa um pouco além das relações, como você falou, né? Então, assim, essa parte de negócio, acredito que a gente vai falar aí sobre alguns tópicos, né? Vamos dizer aqui, empreendedorismo relacionado a franquias, empreendedorismo relacionado a startups, empreendedorismo relacionado a empresas já consolidadas, empresas de mercado. Então, assim, também falando de parte de empreendedorismo social, né? Então, tem aí uma grande gama de negócios que estão dentro dessa palavra, né? Sim, Se você sim. for observar essa parte de empreendedorismo social, por exemplo, tem vários estudos aí sendo feitos a respeito de como pegar algumas regiões do país que não tem tanto apelo de empreendedorismo para construir ali um negócio, e você começa a fazer algum empreendedorismo relacionado a artesãos, por exemplo, né? E começa ali a trabalhar esse conceito, né? Cara, você falou isso aí, você sabe um negócio que eu tenho orgulho dessa área de renováveis, assim, mais falando em eólica, pelo menos as empresas que eu passei e, e a Ecoenergia, que é o local que eu trabalho hoje em dia, aqui em São Paulo, né? São os projetos sociais, cara. O impacto positivo, sustentável, social que os negócios têm desse setor de energias renováveis, tem para a comunidade, sabe, Grandão? Sim. Então, acho que também aí você consegue aumentar o leque dessa questão de negócios de uma maneira bem ampla, né? Falar de sustentabilidade, diversidade, enfim, cara, é um mundo que a gente vai abordar aqui e a gente vai, ouvir o público aí, o que é que o pessoal quer que a gente traga, quem quer que eles querem que a gente busque trazer. E também, lógico, a gente aproveitar o nosso ciclo de contatos que a gente construiu até hoje para trazer pessoas que a Sim. gente acha relevante para estar falando com o pessoal. Eu vou te dar assim, não da área de negócios, né, mas, por exemplo, falando da área de tecnologia, que acho que é um dos outros temas que a gente vai conversar aqui hoje, a área de tecnologia, por exemplo, tem muitos amigos, né, próximos que eu, tenho muita estima e que eu sei que são competentes nessa área de tecnologia, que vão conseguir conversar aqui a gente sobre blockchain, né, vão conversar a gente sobre IoT, explicar que ponto está isso no Brasil e no mundo, né. A própria questão da indústria 4.0, que é um tópico super relevante, que está entrando cada vez mais nesse contexto, que envolve também um pouco de IoT, né. Um pouco da parte de inteligência artificial, né, falar um pouco aí das técnicas que se tem, falar um pouco de como isso é aplicado de fato nas empresas, né, porque as pessoas falam que esses termos, né, IoT, a inteligência artificial, é tipo aquele lance que todo mundo fala, todo mundo diz que faz, mas na verdade Ninguém sabe o que é no final do dia. Então Então, então acho que é legal trazer pessoas assim que falam assim: "Cara, é aplicado assim, funciona assim",
e o resultado que nos deu foi esse. Acho que pessoas que consigam Legal. responder essas 3 perguntas aqui, a gente vai trazer essas pessoas. Então, assim, e fora outras áreas da área de tecnologia aí que você pode pegar e entrar, né? Estamos falando aqui da área de tecnologia voltada para educação, até porque essas 3 áreas, negócio, educação e tecnologia, elas sim, não são áreas separadas, né? Você vai ver que tem Não. EdTech, que é startup na área de educação, né? Exato. Você estamos falando de startup, que envolve tecnologia, envolve negócios. Então, por mais que a gente tenha destacado esses 3 tópicos, não necessariamente a gente vai estar falando somente sobre esses 3, né? Até porque esses 3 eles estão conectados em um mundo bem diversificado aí, né? Então, a Perfeito. ideia aí dos destaques, né, tem muito esse apelo. E vou até falar da educação, né? E da educação, pelo menos assim, um dos pontos que eu tive muito prazer de participar de um congresso na Índia, na área do tech, né? É um congresso lá em Visakhapatnam, o nome da região lá da Índia. Cara, a área de educação, se você for ver a quantidade de abordagens, da parte pedagógica, da forma de estruturar, isso desde da abordagem infantil até a adulta, né? Você tem um leque de informações de como desenvolver isso, né? Então, aprendizagem ativa, temos também um pouco a aprendizagem de significado, como estruturar as aulas, aula invertida. Então, essa área de educação também é um tópico que está muito crescente, né? Ainda mais hoje com o acesso que você tem à informação, aquela aula que você tem com o professor falando lá 4 horas diárias, será que ela vai conseguir bater com um vídeo super interativo? Será que é sustentável, né? Será que A metodologia atual utilizada atual de ensino, né? Não é isso. E aí vem toda aquela ideia, né? Então você, como professor, você tem que ser quase que um popstar, né, em cima do palco, né? Então tem todo esse trabalho de como isso tem que ser feito, né? Cara, você já ouviu o termo aula show? Aula Né? show, Cara, aquele cara da aula show, né? Cara, tem professor que é popstar. impressionante, cara, que o cara te dá uma aula, parece que você tá num evento de entretenimento, né? O cara consegue te passar aquela informação, capacidade de comunicação, oratória do cara, são da professora, do professor, tipo impressionante, né, Sim. cara? Então, eu acho que quem vai sobreviver são esses caras que dão aula show, né? Que prendem a atenção. Cara, a gente tá falando um pouquinho de educação. Eu tava assistindo o podcast da Tabata Tabata Amaral Amaral, no Flow? no Flow, né? Cara, eu E acho bem legal a ideia, a proposta do Flow. Acho bem legal. é legal pra caramba, legal pra caramba. E aí eu não conhecia muito bem ela, né? Ela é deputada federal, né? Se eu não me engano. E Ela estudou no Etapa, né? Um dos meus colegas do ESEG do Etapa, o professor Carlos, professor de Química, ele deu aula para ela nas Olimpíadas de Química, pelo que eu é? conversei com ele, né? Se não tiver falhado a memória aqui, ele deu aula de Química nas Olimpíadas de Química. E ela estudava lá. Ela acho que pegava quase 2 horas de condução por dia. E, assim, ela se destacou muito, parece, na parte de física, né? Das Olimpíadas de Física. Mas continua aí a história aí. Não, cara, a gente tá falando dessa questão de educação e as propostas dela, né? A gente. Propostas políticas mesmo, de projetos para melhorar o ensino de base, né? Eu acho que também é um ponto que a gente tem que abordar aqui, essa parte de ensino de base, não só o ensino superior, Sim. essas questões mais de mestrado, doutorado. Eu acho que essa parte de ensino de base também ela é bem relevante. E aí ela falou lá de uns projetos para manter as pessoas engajadas, né, os alunos engajados na escola, e o custo de você ter uma pessoa que não terminou o ensino médio é mais caro para o país do que você lançar um projeto em que você tenha um incentivo financeiro. Em resumo, um incentivo financeiro para o cara ir acumulando através de metas de notas e participação e anos e séries que ele vai passando, do que esse cara não se formar para o país, entendeu? Então, um projeto muito legal. Eu achei isso assim o máximo. E eu também fiquei muito feliz como cearense e nordestino
o que ela falou, né? Ela falou que o melhor ensino médio do Brasil se encontra em Pernambuco e o melhor ensino fundamental do Brasil está no Ceará, né? Então, assim, aí ela estava falando, esses locais que têm menos investimento e menos renda, às vezes, fazendo mais com menos. Ou seja, então é possível você ter uma estrutura boa de educação de base e que é o que vai mudar a situação do país, né? Davi, tu falou um negócio aí que me chama muita atenção. Tem um livro chamado, se não for a memória, Buraco na Parede, é do Sugata Mitra. Você já ouviu falar do nome do Sugata Mitra, mas o Sugata Mitra, ele é um indiano, residente hoje, se não me engano, em Newcastle, né, no Reino Unido. E ele fez um experimento muito interessante, cara. Ele, sendo breve aqui, ele colocou um buraco na parede e ficou observando um computador numa região meio que distante de tudo, né, na Índia. E ele viu que com o tempo as pessoas chegavam, observavam aquela ferramenta que era estranha para eles, né, e com o tempo eles estavam começando a acessar a internet, né. E aí o pessoal criticou: "Não, é porque a pessoa consegue ter contato e vai sendo informada". Aí não, pois eu vou para um lugar mais distante ainda. Aí ele pegou o mesmo experimento, né, esse buraco na parede, que ele meio que montou uma paredezinha, colocou um computador onde o cara botava a mão e o mouse e um tecladozinho lá. Cara, em pouco tempo os caras estavam conseguindo, nessa outra região, sem professor algum, os caras estavam conseguindo utilizar a ferramenta. Conseguiam abrir o browser, conseguiam visualizar as coisas. E aí ele começou a estudar o poder do incentivo na educação. E aí os resultados são muito mais surpreendentes. Assim, é um cara muito legal de você ler, pesquisar sobre, né, mas, na Índia eu vi muito disso, né, que a Índia é um país que não tem a mesma condição em termos de IDH que o Brasil, mas ele tem investido muito em termos de educação, né. E durante o meu período que eu passei lá, coisa de 5, 7 dias lá, eu vi pessoas de 6, 7 anos sabendo linguagem de programação. Lógico, não é considerando o nível de linguagem de programação de um desenvolvedor júnior aqui no Brasil, lógico que não. Mas a criança com, vamos dizer, com 14 anos já estava, talvez já tivesse no nível de um desenvolvedor que acabou de iniciar aqui no Brasil, ou talvez até maior, né. Eh, então assim, esse período que eu passei na Academy, que eu tive essas experiências, né, que me proporcionou isso, consegui ver como que o acesso à informação e computadores, enfim, tudo, permite uma pessoa decolar realmente na área da tecnologia e na área do aprendizado, né. Seja para aprender algo ligado à programação, seja para aprender algo relacionado ao contexto de estudo que ela quer aprender. Seja na área, por exemplo, de administração, se aquela pessoa tiver um computador, conecta na internet, ele vai começar a entender como é que funciona o balanço de uma empresa, uma DRE, fazer um fluxo de caixa, enfim, né. Agora, sem acesso à informação, somente com livros, uma coisa que não é tão informatizada, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter que se proporcionar muito mais interesse, né. Eu não estou dizendo nada, não sou contra os livros não, pelo Sim, contrário, sim, sim, sim. eu acho que muitas coisas na internet são efêmeras, e o livro realmente é algo que está ali e permanece, né. Mas, de fato, facilita muito o aprendizado. Certeza. Cara, agora você sabe o que é engraçado, cara, disso que você tá falando? O coordenador lá do curso do MPA na GV se chama Marcelo Coutinho, né, um cara super inteligente, bem interessante a maneira que ele passa informações e troca ideias, né. Eu acompanho ele no LinkedIn, porque ele faz postagens bem interessantes. E recentemente, eu não sei se foi uma postagem dele ou foi um comentário na postagem de algum colega dele que eles discutiram sobre o tema. Tem tanta informação hoje na internet, tanta informação sobre tudo, que hoje em dia a dificuldade não é mais você ter a informação, obter essa informação, é filtrar qual informação você precisa acessar, o que é que você precisa buscar. E isso também o acesso à tecnologia e à informação é bom, mas a capacidade de filtrar e de ter acesso à informação boa tá ficando cada vez mais difícil, né. Isso é Fica interessante até essa você ver a perspectiva. relevância, né, da informação. Até você ver que: "Ah, não, isso aqui é relevante, é sério o conteúdo", e de fato.
Faz sentido isso aí, viu? Acho que é um assunto bem... Acho que você poderia convidá-lo pra cá e bater um papo conosco. Eu vou fazer esse convite. Eu vou fazer esse convite depois. Vamos seguir uma estrutura maior aí. A gente, com certeza, faz esse convite pra ele, que eu acho que vai ser um bate-papo legal. Beleza. Davizão, então acho que é mais isso, então, né? Vamos falar de tecnologia, né? Toda essa parte de negócio que a gente conversou aqui. E acho que também, lógico, vai caber um pouco, uma vez ou outra, a gente também fazer uma coisa descontraída com um amigo, alguém que a gente conheça, que tenha, vamos dizer assim, um propósito de a gente conversar sobre esses 3 temas integrados e falar um pouco também da parte de cotidiano e sociedade. Perfeito. Que permeia esse conteúdo, né? Perfeito, com certeza. Acho que o propósito final do The Bigs é a gente trazer informação, dividir conhecimento de maneira divertida, leve, né? Então, assim, deixar o público à vontade, ter a participação do público, deixar o pessoal, na próxima, perguntas tais, quando souberem quem é o convidado e tal, e fazer isso de maneira leve. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Como é que a gente pode trazer algo positivo através do acesso de internet que existe hoje, para pessoas que às vezes não podem fazer um curso ou uma formação com alguém, mas essa informação aqui, gratuita, possa trazer um insight e ajudar a desenvolver essas pessoas, né? E também, claro, a gente se desenvolver, né? Tanta troca de conhecimento, tanta conversa, acho que vai ser um negócio legal, né? Sim, eu acredito muito nisso. Acho que toda vez que a gente vai sentar nessa The Bigs on the Table, né? Quase o ex aí com na verdade, deveria ser AR, né? Mas, enfim, a ideia do The Bigs on the Table aqui tem esse propósito. Assim, a gente vai aprender muito, né? Com as pessoas que vão sentar aqui, com o nosso próprio diálogo e construir o pensamento crítico, né? Eu acredito que a ideia da construção do pensamento crítico, ela parte dessa premissa, né? Dialogando com pessoas que estão ali com a mente aberta para poder discutir sobre assuntos relevantes, né? E também através da leitura escrita, né? Escrever alguma coisa vai começar a ter o pensamento crítico para você sustentar as suas ideias, né? E acho que essa mesa aqui vai passar por várias pessoas aqui que com certeza vão trazer muito conhecimento. É isso aí, cara, é isso aí. Acho que mensagem final aqui para a turma. Acompanhem a gente nessa jornada que a gente vai construir junto com vocês, é claro, a participação de cada um de vocês, o público que está assistindo a gente, fazendo pedidos, comentários, perguntas, até inclusive quando a gente passar por um processo ao vivo, né? Sim. Vai ser relevante. Antes de passar por processo ao vivo, acho que é importante a gente depois abrir um espaço pra galera, vai ser um entrevistado tal, queria fazer pergunta tal. A gente selecionar algumas. Perfeito, excelente. E aí, se inscreve no nosso canal, dá um clique no sininho aqui para alertar vocês quando tiver conteúdo novo. Opa! A gente vai estar lançando um conteúdo por semana, por enquanto. Essa é a nossa projeção. Segue lá o nosso @ no Instagram, The Bigs Podcast, da maneira que tá escrito ali na nossa TV. E vamos lá, junto com a gente, crescer, aprender e ter grandes insights sobre negócios, tecnologia e educação. É isso aí, pessoal. A gente se vê então nos próximos episódios. Logo a gente tá lançando um episódio por semana, é essa a ideia, né? E vamos lá. Se inscreve no canal e dá like aí. Um abração para todos vocês e a gente se vê mais. Valeu, um abraço.